Sr. Presidente do Centro de Investigação, Professor Veríssimo Serrão, Sr. Presidente da Academia Portuguesa de História, Srs. convidados, prezados amigos, e permitam-me aqui um parágrafozinho. Meus camaradas da Guiné, um grande abraço para vocês, um grande abraço para aqueles que comigo há 58 anos pisamos as terras da Guiné. Bem-haja pela vossa presença. Ora bem, o 25 de Abril não nasceu de geração espontânea. Nem foi um mero capricho dos capitães que, no intervalo entre duas comissões, resolveram fazer uma revolução. O rio caudaloso do 25 de Abril, que desembocou no Mar da Liberdade, estava represado há muito tempo num enorme lago de frustrações, desesperos, medos, carências e de ausências de perspectivas. Este lago era o Portugal anterior à Revolução de 25 de Abril de 74. Fechado sobre si mesmo, orgulhosamente só, tinha perdido amigos e desprezado alianças, teimando em não querer perceber que o mundo, após o final da guerra, dera enormes saltos civilizacionais, adotara novos conceitos de vida e perspectivar objetivos muito diferentes daqueles que até então tinha vivido. Alienando um passado de muita honra e glória e não acompanhando os ventos da história, não soube reconhecer os legítimos interesses e anseios de outros povos, anseios iguais àqueles que um dia evocara para si mesmo. Neste período, que decorre entre os finais da Segunda Guerra Mundial e a Revolução de Abril de 74, Portugal teve à sua frente um governo conservador e totalitário, suportado por uma feroz polícia política e por uma censura sufocante. Governado pelo medo, só sobreviveu graças à bênção da Igreja e à apatia das Forças Armadas. Durante este período, ocorrem vários episódios de contestação nomeadamente por ocasião dos atos eleitorais, sendo salientar o impacto que teve o apoio popular que mereceu a candidatura em 1958 do general Humberto Delgado à presidência da República. Este facto fez tremer o regime, levando a retirar ao povo a legítima capacidade de eleger diretamente o seu Presidente da República, transferindo esse ato para um colégio eleitoral da sua inteira confiança. Fora destas ocasiões, e porque não eram autorizados partidos políticos para além daquele que suportava o governo, as contestações vinham do seio ou do operariado, ativadas e alimentadas pelo Partido Comunista na clandestinidade, e por contestações do meio universitário mais evoluído e mais atualizado, mas sempre insubmisso, irreverente e reivindicativo. A própria Igreja, sobretudo a partir do início da guerra, deixa de ser tão submissa e passa a ter nos púlpitos e nos encontros de cristãos algumas vozes discordantes. Foi o que aconteceu na noite de 30 para 31 de dezembro de 1972, na Capela do Rato, em Lisboa, quando um grupo de cristãos em vigília pela paz é cercado por polícia de choque da PSP e 13 dos participantes e principais mentores do encontro são levados para a sede da PIDE, incluindo 2 sacerdotes. Também algumas ações levadas a cabo por grupos radicais de extrema-esquerda tiveram um impacto muito grande na sociedade portuguesa e mereceram também notoriedade na imprensa estrangeira. Foi o caso do assalto ao quartel de Infantaria 3 em Beja, no último ano de 1961, uma ação encabeçada pelo capitão Varela Gomes e por Manuel Serra, da qual resultou a morte do subsecretário de Estado do Exército, o tenente-coronel Jaime Filipe da Fonseca. Outra ação foi o desvio do avião da TAP em 10 de novembro de 1961, quando fazia a ligação entre Casa Blanca e Lisboa, com o propósito do lançamento de panfletos sobre a capital
E no fim deste ato, rumo a Tanja, onde os assaltantes saíram. Uma terceira ação, talvez a de maior impacto internacional, foi a tomada do paquete Santa Maria, em pleno alto mar. Fazia ele o cruzeiro de Lisboa para Miami. Foi uma ação conjunta de exilados políticos portugueses e espanhóis, eram 24 no seu total, liderados pelo capitão Henrique Galvão. Alertadas, a Marinha e a Força Aérea dos Estados Unidos foram obrigados a aportar ao Recife, onde pediram asilo político, e nesta ação perdeu a vida o piloto João Nascimento Costa. Com o isolamento que o governo português chamara a si, a imagem de Portugal foi empalidecendo em termos internacionais. Se em 1960, numa resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, condenando o colonialismo, Portugal ainda consegue conservar ao seu lado os votos dos países da NATO e de outros países amigos, já passados 2 anos, assim que os Estados Unidos retiram o seu apoio, os outros países, que até então tinham estado ao nosso lado, acompanham a posição americana e abandonam-nos. De tal maneira que na década de 70, para uma idêntica resolução, já só restam ao nosso lado, por razões óbvias, mais do que óbvias até, a República da África do Sul e a Rodésia do Sul. Portugal não tinha entendido, ou não quiser entender, que o mundo sofrera uma grande transformação após o final da guerra. E uma das provas disso eram as independências das antigas colónias das potências europeias. Pois 10 anos após o final do conflito, já todas as colónias asiáticas tinham alcançado a sua independência. E mesmo as colónias do continente africano o vão conseguir fazer até 1968. Nesse ano, Portugal ainda está confrontado com uma pesada guerra neste continente africano. E o que se passava com os militares das Forças Armadas? Neste período, e na sequência da independência da Índia, as posições portuguesas naquele território começam a ser contestadas. Primeiro, com as incursões dos setiagrares que conduziram à desanexação em 1954 dos territórios de Dadra e Nagaravli, e mais tarde, em dezembro de 61, com a invasão do Gola da Moedil. Foi o início do abanar do edifício do então chamado ultramar português. Resultou desta invasão, para além da rendição das nossas tropas, o irresponsável lavar de mãos de uma situação lavar de mãos do governo de uma situação que não soube entender e antecipadamente resolver através das vias diplomáticas, deixando as forças militares em condições de manifesta inferioridade e abandono perante a mais do que previsível invasão e desproporção das forças oponentes. É deste sentimento de negligência e abandono que vai ficar colado à farda militar e vai daqui para a frente condicionar a relação e a confiança dos militares para com o governo. Isto torna-se evidente quando o governo, ao sentir o peso da guerra a debilitar a sua imagem, decide lançar nos primeiros dias de junho de 1973 o Congresso dos Combatentes do Ultramar. É uma tentativa desesperada de galvanizar a nação para glorificar e justificar a continuação da guerra, utilizando, neste caso, e explorando os laços de amizade e de camaradagem que unem os combatentes. Cerca de 4 centenas de oficiais do quadro permanente, todos eles combatentes, não aceitam os valores defendidos no Congresso, não reconhecem os seus organizadores e não subscrevem as conclusões que dele venham a sair. Daqui resultou tão somente a proibição dos oficiais do quadro permanente do Exército, todos os oficiais do Exército, de não participar neste Congresso dos Combatentes. A preparação política dos militares não é grande.
como não é da esmagadora maioria do povo português. A ausência de partidos políticos e de debates em que o contraditório pudesse escalpelizar sem intervenção da polícia política, ou a palavra escrita pudesse circular sem que o lápis azul da censura lhe comesse o conteúdo, retirou ao cidadão português a capacidade e o interesse de participar, de intervir ou sequer de ter opinião. Os militares estavam em grande parte neste grupo de cidadãos, se bem que alguns tivessem argumentação política e a vivessem. Porém, convém lembrar que aos militares não lhes sobrava tempo para mais nada que não fosse preparar a tropa para a guerra, permanecer 2 anos no teatro de operações, regressar e tratar dos assuntos familiares que na sua ausência ficaram pendentes, e voltar ao quartel e repetir aquele ciclo esgotante de preparar, ir para a guerra, voltar, etc. Daquilo que sentiam e do muito que haviam aprendido e apreendido, não tinham interlocutores com que pudessem desabafar ou trocar opiniões. Os camaradas escasseavam dos quartéis e as partidas e chegadas de África eram constantes e irregulares. Faltava-lhes uma oportunidade, um pretexto que os fizesse juntar a uma mesa para uma conversa, um desabafo, um alimentar de um sonho. E esse pretexto acaba por aparecer sob a forma de um decreto ardilosamente publicado no início do período de férias, 23 de julho de 1973, mas que felizmente não passou despercebido aos militares. Nele era feito convite aos oficiais do quadro de complementos, oficiais milicianos, para a frequência na Academia Militar de um curso intensivo de 2 semestres consecutivos, ao qual era dada equivalência ao curso de 4 anos letivos que for estabelecido em 1959, quando a criação da Academia Militar. Sem dúvida que esta equivalência retirava, além do conteúdo, credibilidade e brilho, prestígio académico ao curso que os oficiais haviam obtido. Ao mesmo tempo, o referido decreto estabelecia uma profunda alteração das antiguidades já adquiridas, provocando, além da injustiça do seu critério, uma desnecessária confusão no exercício das funções que estavam a ser exercícias ao momento. A análise e a discussão deste diploma permitiu aos capitães a oportunidade de se reunirem à volta de um problema de caráter exclusivamente profissional e descansou as chefias militares, que iam tomando conhecimento das reuniões e partilhavam muitas vezes das suas próprias conclusões. Quando eu me refiro aqui aos capitães, estavam também nessas reuniões, como é evidente, oficiais, tenentes, alferes e mesmo majores. Como já referi anteriormente, havia oficiais que tinham formação política e esses aproveitaram a oportunidade que as reuniões ofereciam para alertar simultaneamente com as reivindicações profissionais para a responsabilidade que havia às Forças Armadas de ainda manter apoio a um governo impopular e a uma indesejada guerra no continente africano. Evidentemente, estas questões, aludindo a um levantamento militar, foram de imediato rejeitadas por alguns, mastigadas, mas não recusadas por outros, que só ficaram surpreendidos porque ainda não estavam preparados para as ouvir, mas uma grande maioria aceitou conscientemente debater o tema, admitindo que o objetivo final apontasse para o derrubo do governo e para o final da guerra. Daqui nascem de imediato 2 grupos, um mais legalista, preocupado apenas em resolver os problemas gerados pelo decreto, outro mais radical, que, embora interessado na resolução dos problemas profissionais, não quer deixar escapar a oportunidade de ter um grupo tão significativo de capitães à sua volta para manter vivos os objetivos a que se propunha: derrubar o governo e acabar com a guerra. É esta luta que vamos assistir até ao final de 1973,
com o grupo dos chamados legalistas a perder apoiantes e o grupo dos radicais a reforçar o seu apoio. Contribuiu para isso, logo em finais do mês de agosto, a posição de força que tomaram os nossos camaradas que estavam em serviço na Guiné, ao enviar uma exposição ao Presidente da República e ao Governo. Eu chamo a atenção, com devido respeito para a assistência, que é um documento coletivo de militares que estão no teatro de guerra. É um documento coletivo de militares que estão no teatro de guerra. E, como tal, cai na alçada do regulamento militar. É um ato de coragem que os nossos camaradas de Guiné tomaram. Ora bem, das pequenas reuniões para discussão do decreto, normalmente efetuadas dentro dos quartéis, sente-se a necessidade para harmonizar procedimentos de uma grande reunião geral, e esta vai ocorrer a 9 de setembro, numa herdade, perto de Évora. Nela foi decidido elaborar uma exposição para o Governo que demonstra à evidência a injustiça e incongruência do decreto. Foi subscrita por 136 oficiais presentes na reunião e recebeu, posteriormente, o apoio de cerca de 400 novos apoiantes. Foi também decidido criar uma comissão coordenadora para dar consistência ao movimento e dar-lhe um nome. Aqui nasceu o chamado Movimento dos Capitães. Nos primeiros dias de outubro, os nossos camaradas em serviço em Angola fazem chegar ao nosso conhecimento, caso o decreto venha a entrar em vigor, a decisão de elaborar um requerimento pedindo a demissão do oficial do Exército. Esta drástica decisão apanha-nos de surpresa, a nós que estamos no continente, e obriga a criar reuniões para decidir o que fazer. Não é fácil, nem foi fácil, gerir estes encontros, pois surgem muitas opiniões e instalam-se demasiadas dúvidas nos passos que se pudessem dar. Perante esta nebulosa, o grupo dos chamados radicais aproveita o momento e toma as rédeas do movimento e promove uma reunião na região de Santarém. Sabiam de antemão que a Escola Prática de Cavalaria, uma unidade organizada, disciplinada, estava muito próximo de Lisboa, tinha meios de humanos e de fogos e de potência para poder desencadear e desequilibrar qualquer movimento militar e, portanto, vem para a região de Santarém para fazer aqui uma reunião. Eu abro aqui um parênteses para explicar as nossas reuniões. Todas as nossas reuniões militares, isto também faz parte da história das reuniões do povo português, subscreve sempre uma refeição. É típico nós dizermos, vamos fazer uma reunião do nosso final do curso académico, historiadores, então vamos almoçar. É pergunta logo assim, marca-se um almoço, o pretexto é o encontro, mas o almoço está também na nossa miragem. Reparem que em Évora foi feito um almoço numa herdade. Este almoço foi uma preocupação minha de tentar arranjar, estávamos em novembro, tentar arranjar um local. Coincidiu com o São Martinho, temos que aprovar um vinho, onde, numa adega, portanto, a reunião, eu volto à minha conversa agora neste momento, faço esta ligação, ajudem-me a fazer a ligação. Fizemos a reunião no dia 14 de novembro, em Aveiras de Cima, tem um bom vinho, na adega de um tenente, do pai de um tenente da Escola Prática, que era o Tenente Capão. Ouvimos nela o capitão Vasco Lourenço desafiar a Escola Prática de Cavalaria e o Regimento de Caçadores Paraquedistas a constituírem uma força que irá ser o vetor principal numa ação sobre Lisboa. Aceitamos e apenas pomos uma condição, que nos avisem com alguma antecedência, pois as munições das viaturas blindadas estão em Santa Margarida, no paiol da escola, rebentaram em 1973, alguns aqui de Santarém lembram-se disso, e temos de levantar as munições em Santa Margarida e temos que inventar um pretexto para as ir levantar. A Escola Prática
tinha blindados, mas os blindados, se não tivessem munições, eram apenas tigres de papel. Portanto, era importante termos munições. Fazem-se mais 2 reuniões gerais até ao final do ano. Uma em São João do Estoril, onde a palavra revolução tem um peso muito grande, foi muito bem, digamos, soletrada, com muito vigor, e o peso que esta palavra revolução envolve leva à hesitação e ao recuo de alguns camaradas. Estamos em 1973, no seio de militares que são uma pedra basilar do suporte do governo. Portanto, a palavra revolução não é uma palavra fácil de se dizer, não é uma palavra fácil de se ouvir, não é uma palavra fácil de se mastigar. Outra reunião foi em Óbidos. Nesta reunião já temos a sensação de um órgão constituído, o tal movimento dos capitães. Já temos uma comissão coordenadora, mas ao qual falta qualquer coisa. Sente-se a necessidade de escolher um chefe militar de elevado prestígio para cabeçar o movimento. Para vós, para os não militares, e estão aqui alguns, como tu este meu, este é o complexo e é o eterno problema que têm os militares. É o tal problema da hierarquia. Falta-nos uma hierarquia. Aos capitães falta um major, aos tenentes coronéis falta um capitão, a todos falta um general. A nós, depois de construirmos isso, ainda que nos considerávamos uns irrelevantes capitães. Meus senhores, estamos em 1973, não estamos agora. São apresentados vários nomes à Assembleia e 3 sobressaem e são votados. O mais votado é o general Costa Gomes, depois o general António de Spínola e, por fim, o general Causa da Riata, que era muito apoiado pelos paraquedistas, que, como eu referi anteriormente, era uma força de suporte uma eventual ação sobre Lisboa. Sobre Lisboa e porquê? Por Lisboa é onde está o governo, portanto, não é aqui uma questão bairrista, Lisboa-Porto, Lisboa porque era a capital e porque estava lá o governo. Ora bem, entretanto, estamos em dezembro, esta reunião é feita no dia 1 de dezembro, já. O que é que se estava a passar com o governo? O governo publicou em julho o decreto, mas, ao contrário da ação que se vinha a desenvolver pelo movimento, foi uma ação crescente, reparem, foi uma ação que constituído, foi juntando militares à sua volta, foi fortalecendo, foi passando a uma reunião geral, foi dado um nome, foi tendo mais força, o governo foi enfraquecendo. Assim, em agosto, logo em agosto, o governo lança um decreto a estabelecer como a limitar como promoção dos tais oficiais do quadro complemento viessem a ser beneficiados pelo decreto ao posto de capitão. O anterior permitia que fossem até tenente-coronel. Isto em agosto. Logo em outubro, suspende a aplicação do decreto e nomeia uma comissão para avaliar os efeitos que o decreto pudesse implicar com a sua publicação. Isto em outubro. Em novembro, em consequência das eleições legislativas do mês anterior, são exonerados os ministros da Defesa e o secretário de Estado do Exército, que eram precisamente os promotores do discutido decreto. Em 22 de dezembro é revogado o decreto, ou seja, a Batalha dos Capitães tinha sido ganha. Mas não fica por aqui a ação do Governo, pois o Orçamento Geral do Estado para 1974 vai estabelecer um aumento de 30% a 40% dos vencimentos dos militares e cria pela primeira vez diuturnidades.
uma aviltante tentativa da compra da integridade dos militares. Com o decreto revogado, e ainda por cima com as benesses oferecidas pelo Governo, o que aliás nunca tinha sido reivindicado nas nossas exposições, nem naquela exposição que tínhamos elaborado, seria expectável que os capitães regressassem aos quartéis e esfregassem as mãos de contentes, assunto encerrado. Mas não. O que havíamos idealizado e construído naqueles últimos meses de 1973 estava muito para além da anulação do decreto e das regalias com que o Governo nos pretendia adormecer. É verdade que se notou um abrandamento no entusiasmo de alguns militares, sobretudo daqueles que achavam que o nosso objetivo era tão só a anulação do decreto. Houve alguma necessidade de um esforço acrescido para manter a coesão do pessoal, mas mantivemos-nos firmes e concentrados no verdadeiro objetivo traçado, e não houve abandonos. O Governo, apercebendo-se que não conseguirá a desmobilização dos capitães, tenta controlar o movimento de outra forma, e como sabe que a Escola Prática de Cavalaria é uma das unidades fulcrais do movimento, procede à substituição do seu comandante. O comandante anterior tinha estado sempre do nosso lado. Eu informava regularmente o comandante dos passos que íamos dando. E é substituído de forma inesperada e pouco digna por um outro coronel que logo na sua apresentação demonstra aquilo que vem. Tem recomendações deste género. Eu vou citar, que são declarações que o Sr. Coronel fez numa entrevista que deu. Deixem-se de politiquice e aproveitem a vida, pois vocês já ganham como um coronel ganhava há 2 meses atrás. Isto é pobre. E como não podia deixar de ser, a nossa relação com ele nunca foi boa e tivemos muitas colisões durante a sua permanência. Entretanto, a atenuar o vazio criado nas relações entre oficiais do quadro permanente e os do quadro complemento, beneficiários do decreto e que naturalmente se tinham mantido à margem do movimento, e havia muitas razões da parte dos oficiais do quadro complemento, sobretudo de grande parte deles, para focarem das suas razões, a Escola Prática de Cavalaria chamou a si a elaboração de um trabalho visando harmonizar as respectivas posições. Este trabalho, ao ser aceito por ambas as partes, foi encaminhado como proposta para o Estado-Maior do Exército, que a recebeu com manifesto agrado. Deste modo, em finais de janeiro, havia uma concordância plena nos objetivos a atingir no movimento dos capitães. Movimento agora amplamente ampliado pelos capitães que já vinham do anterior e por aqueles que se tinham mantido à margem do movimento e que pertenciam ao quadro complemento. No dia 23 de fevereiro, surge nas bancas o tão aguardado livro Portugal e o Futuro, da autoria do general António Spínola. O general António Spínola, já no final do mês de dezembro, ao tomar posse como vice-chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, já havia escandalizado o governo ao falar em democratização do país. 1973, um general a falar que o país precisava de democratização. E ao afirmar que a guerra em África era um conflito político e ideológico que jamais as forças da ordem o podem ganhar no campo militar. Este livro teve uma procura absolutamente divulgada e a primeira edição esgotou rapidamente. A imprensa trouxe-o para as primeiras páginas e a sua leitura passou a ser quase obrigatória. O Governo, como era de esperar, não gostou e reagiu de imediato. No dia 5 de março, o Presidente do Conselho de Ministros, vai ao Parlamento e, depois de contrapor às ideias expressas no livro do General, as que ele próprio expusera num trabalho intitulado Razão da Presença de Portugal no Ultramar, lança o repto aos deputados.
Qual dos dois rumos é o que está certo? Escusar-se a dizer qual foi o que foi aprovado e sem discussão. Neste mesmo dia, o movimento dos capitães, reúne-se em Cascais com a presença de 194 oficiais para tomar conhecimento do trabalho do que for encarregado o Major Melo Antunes e que tinha por título o movimento, as Forças Armadas e a Nação. Nele chamava-se a atenção para os problemas que as Forças Armadas enfrentavam, mas não as dissociando da nação e do momento crítico que o país atravessava. Poucos dias depois, e de surpresa, surge uma investida do governo contra a cúpula do movimento. 3 dos capitães são transferidos compulsivamente para as ilhas e um outro para Bragança. Um deles é Vasco Lourenço, um elemento demasiado importante, não só por sua condução da atividade do movimento, como pela sua responsabilidade na ligação às unidades e ao trabalho. Há uma primeira tentativa de impedir o embarque dos camaradas para os seus destinos, mas imperou o bom senso e eles acabam mesmo por cumprir a ordem. Neste mês de março, vai trazer ainda mais sobressaltos ao movimento dos capitães. Não feitos para transferência dos nossos camaradas, tomamos conhecimento no dia 14 de março os oficiais generais dos 3 ramos das Forças Armadas e os comandantes das Forças Militarizadas, Guardas Republicanas, Polícia, Legião Portuguesa, Guarda Fiscal, irão apresentar-se ao chefe do Governo numa afirmação de coesão e solidariedade. Sabendo que os generais Costa Gomes e Spínola não vão estar presentes na cerimónia e antevendo com esta atitude a sua previsível exoneração, alguns camaradas muito ligados ao general Spínola querem forçar o movimento a uma ação não planeada nem preparada para o dia 14, precisamente o dia da apresentação dos generais em São Bento. No dia anterior, dia 13, o Major Otelo vem a Santarém. Santarém e os paraquedistas, como disse, eram as unidades que estavam previamente preparadas para qualquer saída. O Major Otelo vem a Santarém para convencer a EPC e os paraquedistas a sair no dia seguinte. Reunimos em minha casa com os poucos oficiais disponíveis, pois o grosso do pessoal está em exercícios de campo com o capitão Salgueiro Maia. E eu explico ao Major Otelo que não podem contar connosco. E explico porquê. O pessoal dos blindados estão fora, estão no campo, estão aqui a cerca de 20 km. E, de facto, é compreensível que trazer carros de combate para o dia seguinte do campo para cá não é assim como ali a ligeireza. E o comandante e o comando da escola ia saber que aquele movimento de vários carros de combate e de umas centenas de militares a virem do campo para cá não se pode fazer de noite e às escondidas. E, por outro lado, já não há tempo para levantar as munições. As munições estão em Santa Margarida, e tem que haver um pretexto para abrir um paiol. O paiol, como compreenderão, não se abre com piscar de olhos ou com bater à porta. Tem que haver uma senha, tem que haver um pretexto válido, tem que haver uma nota do superior, tem que haver uma ação que permita que vamos buscar as munições. Portanto, nada disto estava... Já não havia tempo para preparar isto. Por outro lado, e esta era uma razão que foi apontada ao Major Otelo, nós tínhamos vivido até aqui, estávamos em março de 74, tínhamos vivido desde julho de 73 sem generais. Os generais não tinham feito falta, não tinham beliscado o movimento. E agora, se fossem demitidos, qual era o problema? Iam para casa. E nós podíamos contar com eles na mesma, sabíamos onde eles moravam, não havia problema. Da parte da tarde foram consultados os paraquedistas, já não em minha casa, foram consultados aí no destacamento, está agora a polícia, e eles disseram precisamente aquilo que havíamos dito, frisando ainda mais, como tropa altamente disciplinada, que eram avessos a precipitações e a estados de alma. Como devem compreender, os paraquedistas, mais do que nós, combatentes de terra, e falo aqui para meus camaradas da cavalaria, o salto maior que damos é saltar de um carro de combate para o chão, eles saltam
saltam de um avião, em andamento cá para baixo. Portanto, a preparação tem de ser meticulosa, e eles frisaram: nós não alinhamos em precipitações nem estados de alma, deixem-se estar calmos. Apesar do aparente esforço do Major Otelo em nos convencer, no fundo, ele pensava como nós. E quando regressou a Lisboa, ele disse abertamente, isto está escrito, e ele disse que tínhamos razão. Tudo parecia ter ficado sem efeito. Parecia. Depois, passados 2 dias, apesar da nossa recusa e da recusa dos paraquedistas e da evidente impreparação do movimento, alguns camaradas, mais entusiasmados e cavalgando informações deturpadas, que davam a entender a movimentação de tropas do norte do país em direção a Lisboa, tentam de novo convencer a escola prática a sair. Desta vez, não os paraquedistas que já tinham dito que não alinhavam em situações destas, mas com os nossos vizinhos das Caldas da Rainha. E agora, peço a vossa atenção, que me perdoem esta minha insistência. É uma sexta-feira, às 9h30 da noite. A tropa tinha vindo de exercício do campo. Tinha chegado ao quartel, o Salgueiro Maia tinha mandado lavar as viaturas, os meus camaradas sabem que lavar um carro de combate não é fácil, leva umas horazinhas, faz uma formatura, a escola prática é exigente, passa-se uma revista a ver se estão em condições, meus amigos, vão de fim de semana e que Deus os acompanhe. O pessoal estava em casa, eram 9h30 da noite e queriam que saíssemos às 2 da manhã de sábado, com as razões que tínhamos evocado para o dia 13 para 14. Claro que dissemos que não havia hipótese, informámos as Caldas de Rainha que era impossível, os nossos camaradas já tinham dado um passo à frente e, apesar da recusa nossa e dos paraquedistas e de todas as unidades contatadas, isto passou-se com a Escola Prática de Artilharia. O capitão Duarte Mendes, ele foi a um festival da canção cantar, ele foi cantor, Duarte Mendes. O capitão Duarte Mendes estava de oficial de dia e disse a mesma coisa: tenho aqui pessoal, mas o pessoal que trabalha com a artilharia, com as peças, etc., alguns foram de férias. Eu tenho aqui padeiros, mas que não sabem trabalhar com peças de artilharia. Eu tenho aqui escriturários, mas não sabem trabalhar com obuses, portanto tenho pessoal, mas não dá. A Escola Prática de Infantaria estava de oficial de dia, o capitão Babo de Castro, que disse precisamente o pessoal, a Escola Prática de Infantaria fez exercícios de campo na semana anterior. Nós fazemos na semana seguinte e o Major Otelo, o pessoal, está no campo neste momento. Estão neste momento no campo. Perante este dizer não, o Regimento de Infantaria das Caldas da Rainha saiu na mesma. Claro, houve uma inevitável barragem às portas de Lisboa e a consequente prisão dos militares intervenientes. Foi um grande balde de água fria que o movimento apanhou e que podia ter levado a consequências mais gravosas. Assim, ao limitar-se a um número ainda significativo de prisões e transferências compulsivas, o espírito e o ânimo do movimento mantiveram-se elevados, pese embora o abalo e as preocupações com a situação dos camaradas detidos. Por outro lado, acabámos por beneficiar de uma certa acalmia devido à sensação que o Governo chamou para si de ter cortado todo o mal para a raiz. Houve, inclusivamente, uma declaração do Sr. Presidente do Conselho, que fez uma declaração ao país através de televisão, a dizer que o país está calmo. Em 24 de março, reunimos na parede para uma reflexão profunda sobre o que tinha acontecido e concluímos ser urgente a tomada de uma decisão. Estava tudo nesta altura, em polvorosa. Era urgente uma decisão. E essa decisão tinha de se concretizar antes do dia 1º de maio, altura em que se esperavam manifestações populares que certamente iriam manter a polícia política mais atenta. Antes do 1º de maio era importante que o movimento tomasse uma ação. Infelizmente, a irrefletida saída do 16 de março resultou em disponibilidade dos paraquedistas em participar em qualquer ação. Com aquela confusão demonstrada no dia 16 de março, os homens das Caldas, e o amadorismo com que o fizeram,
Isto coliria com o espírito organizado e eles foram-se embora. Com o abandono dos paraquedistas e a inoperacionalidade do Regimento das Caldas, ficámos sozinhos na ação principal a realizar em Lisboa. Tivemos que trabalhar com o pessoal que tínhamos e isso valeu-nos os cursos de oficiais e sargentos milicianos que estavam na escola. Foi graças a eles que conseguimos uma boa centena de militares. Eles eram instrumentos ainda, que pudemos contar com eles. Não era previsível, mas foi um recurso de última hora. Felizmente, e embora o fizemos. E beneficiámos disso, porque o levaram os elementos, digamos, mais cultos. Eram rapazes que tinham, alguns com uma formatura, com uma formação universitária, mais instruídos, não os simples soldados. Aqui não há um desprezo pelo soldado, é uma questão de estatuto, tempo de conversa. Nós pensávamos que íamos ter contacto em Lisboa com a população, com os jornalistas, etc. Precisávamos de pessoal que pudesse ser nosso interlocutor. E nesse aspecto, o soldado que está deitado no chão com uma G3 ou está em cima do carro de combate, se tiver uma melhor preparação, digamos, académica, está mais apto. Acho eu. Foram 4 semanas entre esta data e o ultimar da recuperação das viaturas blindadas e na consolidação da ligação com os militares do serviço militar obrigatório, até então alheios ao movimento, e cuja adesão era muito recente. Foram 4 semanas de esforços redobrados e tiveram de ser feitas sem que o comando da escola tivesse conhecimento desta nossa azáfama. Que o meu braço direito, o Tenente Agostinho, o Doutor Agostinho, permita-me, como médico, tenho deixado de tratar de Tenente, foi o meu braço direito nesta altura e percebeu precisamente nessa altura a azáfama que tivemos que fazer às escondidas do comando da escola. E o comando da escola não era só o comandante. Finalmente, no dia 18 de abril, finalmente, no dia 18 de abril, fomos convocados para a reunião em casa do Major Hotel, em Oeiras. Para lá nos dirigindo, levando memória, nada de papéis, podíamos ser sentados no caminho, todos os pormenores do nosso empenhamento, pessoal, viaturas, dúvidas que tínhamos e sugestões a apresentar. Presentes os representantes das unidades da região militar de Lisboa, o movimento era sobre Lisboa, e os oficiais constituíam as equipas de ligação. O Major Hotel indicou os objetivos e missões para cada unidade e escutou da nossa parte a constituição das forças que iríamos disponibilizar. Quando informámos que a PC ia deslocar um esquadrão de atiradores com cerca de 190 homens e um esquadrão de reconhecimento com 10 viaturas blindadas, afivelou um sorriso de satisfação e, ao querermos acrescentar que tínhamos preparado uma segunda coluna com 5 carros de combate, que era o nosso plano B, os carros de combate eram muito lentos e nós precisávamos levar em Lisboa. E quando planeámos levar viaturas de rodas, conseguimos estar em Lisboa em 2 horas e meia. Com os carros precisávamos 5 ou 6 horas para chegar lá. Era o nosso plano B. Ele não me deixou continuar. Opa, não é preciso, isto é logo à primeira. De facto, o plano gizado, e que está aqui, mas vê-se muito mal, pelo Major Hotel, foi extraordinário. Qual, digamos, que roçou a perfeição. As senhas que foram escolhidas para o início do movimento, além do seu valor icónico, foram emitidas às horas previstas e não levantaram qualquer suspeita do Governo nem da PIDE. E depois aconteceu o abril. Na madrugada do dia 25 foi ocupado o Rádio Clube, que garantiu ao movimento a emissão de comunicados, para além do valor informativo para a população, foi para os militares implicados no golpe um paliativo de tranquilidade e um insuflador de ânimo. Como planeado, às 3 horas e 25 minutos, na madrugada, as forças do movimento saem a controlar fronteiras e centros vitais, aeroportos, pontes, centros de retransmissões, antenas, barras de acesso a Lisboa. A revolução estava na rua.
E aquele rio que eu falei no início da nossa conversa convosco, aquele rio que estava represado no lago há tantos anos, galgou as margens e correu alegremente direito ao mar. Alegre, satisfeito, fez florescer muita coisa, mas também invadiu campos, estragou algumas, derrubou muita coisa também. Mas essas os deuses perdoaram, as outras nós estamos a festejar. Muito obrigado.